paz de Deus, que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você neste programa, a Escola Dominical na Web TV. Um programa que tem por objetivo auxiliar tanto os professores, professoras, como alunos e alunas a prepararem previamente, a estudarem previamente as lições bíblicas da CPAD. A lição de hoje é a lição de número 3, que depois de 2 lições introdutórias a respeito dos 10 mandamentos, vamos estudar o primeiro mandamento: não terás outros deuses. É o título desta lição de acordo com as lições bíblicas da CPAD. Eu começo a introdução perguntando: podemos afirmar que esse primeiro mandamento é uma defesa genuína do monoteísmo para o povo de Israel? Nós vamos ver nesta lição que nem sempre o povo de Israel foi um povo monoteísta. Para isso, eu vou trazer no primeiro tópico alguns conceitos, 3 principais conceitos: o que é monoteísmo, o que é monolatria e o que é politeísmo. Entendo que se faz importante conhecermos esses 3 conceitos para nós tratarmos a lição de hoje. Essa lição que tem o título Não Terás Outros Deuses. Será que é uma defesa efetiva do monoteísmo? Ou será que nós estamos aí ainda numa fase transitória para o povo de Israel? Nós vamos ver que, na realidade, o povo de Israel teve uma evolução do politeísmo até o monoteísmo. E, por fim, nós vamos ver que, dentre as 3 grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, o cristianismo tem um grande diferencial, ou algo que não é aceitável pelas demais 2 grandes religiões monoteístas, islamismo e judaísmo, que é a questão da trindade. Por quê? O que é a trindade? Por que que as demais religiões monoteístas não aceitam essa teologia e questionam a verdadeira identidade monoteísta do cristianismo? Para isso, vamos então ao primeiro tópico desta lição. Monoteísmo, a crença de que existe um só Deus. As religiões monoteístas acreditam que existe somente um Deus. E a esse Deus é quem devota a sua adoração, o seu culto, como a divindade única, exclusiva e universal. Monolatria, crença que implica na adoração de um único Deus, sem negar a existência de outros. O termo monolatria não é muito conhecido no meio evangélico, não é muito comentado, mas seu ensino é obrigatório no meio acadêmico quando você estuda sobre histórias das religiões, para você identificar as práticas religiosas. A monolatria, então, ela implica na adoração de um único Deus. Então, as pessoas que se identificam como monólatras, eles adoram um único Deus, mas não desconsidera, mas não nega a existência de outros deuses. Em muitos momentos, essas pessoas entendem que existem outros deuses e respeitam a atuação desses outros deuses. Politeísmo, crença na existência e adoração a várias divindades. Em religiões que possuem diversos deuses, é comum estes terem funções distintas, bem como esferas definidas de responsabilidade. O politeísmo, então, é a crença na existência, bem como a prática de adoração a vários deuses. E nessas religiões, cada deus tem uma atuação distinta, ou seja, uma responsabilidade bem definida. Um Deus que cura, um Deus da fertilidade, um Deus da tempestade, como exemplo, e aí por diante. São deuses que têm como se tivesse algumas departamentalizações
dentre as divindades, cada um atuando dentro da sua área. Então esse é o politeísmo. Essas definições e conceitos são importantes para nós analisarmos a cada momento da história do povo de Israel qual era a prática predominante. Porque nós vamos ver que não existiu ao longo de todo esse tempo uma única prática determinante para o povo de Israel. Aí nós vemos essa preocupação, ou seja, ou melhor, essa prescrição, essa orientação, essa normatização para a adoração a um único Deus, ao Deus libertador. É o que nós vamos ver no próximo tópico. No início do texto do Decálogo, nós vemos Deus se apresentando como o libertador. Ou seja, o Deus libertador daquele povo a quem estava sendo dirigido aquelas normas, as palavras ou os mandamentos. O próprio Deus libertador, que libertou o povo da escravidão, conforme já mencionei no vídeo anterior, nas questões introdutórias aos 10 mandamentos. Nós vemos que esse Deus, ele se apresenta como o próprio libertador do povo. Quando Deus se apresenta como libertador, ele justifica a sua autoridade ou justifica o seu direito de propriedade sobre aquele povo, dizendo: eu sou o vosso libertador, fui eu que vos libertei da escravidão e trago-os para uma liberdade. Mas exijo que vocês tenham um comportamento adequado, segundo as minhas orientações, para quê? Para que vocês não retornem à escravidão, não sendo opressores e nem oprimidos. Ou seja, essa prática que vocês estavam submetidos, que eu vos tirei, é uma prática que eu não aceito. Portanto, coloco estas leis para que vocês não retornem a essa prática da escravidão, conforme já mencionei no vídeo anterior. Então, o Decálogo é a prescrição do Deus libertador para o povo libertado por ele. A história, relatos, estudiosos, pesquisadores já constataram que existiam outros mandamentos semelhantes e anteriores ao que foi prescrito aí para o povo de Israel no texto em que nós lemos. Entretanto, nenhum dos outros povos tiveram a experiência, essa experiência da libertação de um Deus único que liberta o povo do seu estado de escravidão por séculos, libertando de forma atuante, de forma presente e dando uma liberdade para esse povo, ainda que existiam, evidentemente, que tinham que existir entre os povos as suas normas, os seus mandamentos para a convivência em comunidade, mas aqui nós vemos que ainda que fosse semelhante, mas aqui é uma experiência única, a experiência do povo de Israel com o seu Deus, o Deus libertador, que é apresentado como o Deus universal, o Deus criador de todas as coisas. As leis do Antigo Testamento, ou seja, o Decálogo, que nós estamos estudando, o Código da Aliança e também o direito de privilégio estão enraizados na história. Então as leis, não somente os 10 mandamentos, mas o Código da Aliança, como nós já dissemos, o direito de privilégio que coordenava, que orientava as relações entre o povo, estavam enraizados na história. Se nós olharmos, vamos verificar que Deus faz uma conexão ao falar destas leis que regiam a vida das pessoas com a própria história desse povo, com o surgimento deste povo como nação. Ou seja, não temos como desvincular os 10 mandamentos, nem as demais leis, com a própria história do povo de Israel, e em especial o êxodo, ou seja, a libertação do povo escravo para a liberdade. Isso deve ficar bem claro para nós, estudantes da Palavra de Deus, estudantes do Antigo Testamento. Deixo uma citação que fica aí no meu arquivo de slide. Mais uma vez, lembrando você que está pela primeira vez conosco,
nós temos esse vídeo que eu faço comentário e ao mesmo tempo eu disponibilizo no meu blog, aparece para você durante o vídeo aí, o arquivo de slide, que é o mesmo que eu utilizo para fazer esses comentários. Você pode baixar o arquivo de slide e acompanhar com o vídeo e estudar conforme você quiser, a hora que você quiser. Veja a citação, que é muito importante para nós entendermos isso que eu estou falando. Em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 20 a 24, fala de um diálogo entre o filho e o pai, onde o filho interroga sobre a lei e o pai responde sobre a história de libertação. Diz assim: quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo quais são os teus testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Então nós vemos na sequência, daí ele diz: e o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Então esse texto é um texto bem claro, que deixa bem explícita essa relação entre a história de libertação e a lei, os mandamentos que são deixadas por Deus para este povo, o povo libertado por ele. Deixo aí também uma figura que auxilia nesse entendimento da relação das leis com a história do povo. Nós vemos o ato histórico salvífico de Deus, que é o ato da libertação do êxodo, as leis que foram instituídas durante essa peregrinação para alcance da promessa. Vemos o dom de Deus, que é a libertação, versus a tarefa para o povo, que era o compromisso de fidelidade com Deus libertador. E o resultado de tudo isso é o bem-estar, a liberdade e a posse da terra prometida, conforme nós vemos em Deuteronômio 4:14 a seguir. E o que nós podemos aprender com essa relação de Deus com o povo de Israel? Vamos à aplicação prática desse tópico. Você tem sido grato pela libertação de Deus em sua vida? Você tem reconhecido a autoridade de Deus sobre a sua vida? Qual então é a resposta da introdução? O povo de Israel era um povo monólatra ou um povo que praticava monoteísmo? Vamos ver que o povo de Israel também, desde a sua formação, influenciado pela própria cultura e ambiente que eles viviam, também eram povos politeístas, que em vários momentos adoraram outros deuses. Isso está presente nos textos bíblicos. Nós vemos em muitos momentos, como o exemplo do próprio Jacó, Israel, no momento em que retornava à sua terra, teve que desfazer de muitos deuses, muitas imagens, ídolos que carregavam o seu povo, a sua parentela. Por quê? A sua casa. Porque eles foram influenciados pelas práticas dos povos que estiveram junto com eles e também adoraram muito Deus, como por exemplo Baal. Quantas vezes eles adoraram a Deus Baal, abandonaram ao javismo, ao próprio Javé, e adoraram outros deuses. Então nós vemos que o povo, na sua maioria, e uma minoria que ainda proclamava a fidelidade a Javé, como os profetas, por exemplo. Então nós vemos que esse povo, chamado povo de Deus, em muitos momentos adoravam outros deuses, literalmente, que tinham perto do templo também poste ídolos. Para quê? Era simplesmente imagem? Não, para adoração. Então o povo foi influenciado, como aqueles que estavam no Egito também, pela cultura e religião egípcia. É por isso que nós temos que estar atento, como Jesus, no capítulo 7,
no capítulo 17 do Evangelho de João, não diz: não quero que os tire do mundo, mas que os preservem no meio ou no mundo. Ou seja, mesmo estando dentro do mundo, não sermos influenciados pelo ambiente, pelo meio, mas influenciarmos o meio que nós estamos vivendo. Mas existe a possibilidade, se não estivermos atentos ao mandamento, atentos às prescrições, às orientações de Deus com relação ao nosso comportamento, porque se não estivermos, nós estamos correndo o risco de sairmos da vontade de Deus e prejudicar a nossa fidelidade e obediência a Deus. O povo de Israel, em muitos momentos, se você olhar atentamente, vai verificar que adoraram também outros deuses, acreditavam na existência, como nós vimos no conceito, e também adoravam outros deuses. Quando dissemos que o povo era monoteísta ou monólatra, praticava o monoteísmo ou monolatria, vamos ver que o povo de Israel também adorava em muitos momentos ao Deus único, mas não desconsiderava a existência de outros deuses, pois fazia até comparação com os outros deuses e também com a atuação de Javé, o Deus de Israel, com a atuação de outros deuses. Portanto, fica explícita a crença na existência e no poder de outros deuses também. É só se nós não queremos ver isso, pois os textos deixam bem claro esse comportamento, essa atitude do povo em relação a outros deuses também. Por isso que vem essa prescrição, não foi por acaso, mas porque Deus conhece o povo, que Ele chama como seu povo. Deus conhecia e Deus conhece o povo que Ele libertou da escravidão, da prática da opressão, e sabia a tendência que existia e que existe no ser humano, o ser humano que Ele criou, mas que muitas vezes foca o seu interesse, a sua vontade, em detrimento ao reino de Deus e à vontade de Deus. Da mesma forma, por que será que quando Moisés subiu um monte demorou? Não demorou muito para que o povo voltasse a adorar deuses egípcios, ou praticar a adoração que era feita pelo povo egípcio, adoração a outros deuses. Se esqueceram imediatamente, ou quase que imediatamente, já do Deus libertador. Deus conhecia este povo, um povo que, se as coisas não acontecessem do jeito que eles querem, aí as pessoas acabam buscando outros deuses, né? Aquilo que vai atender os seus interesses, as suas vontades, em detrimento à vontade de Deus. Portanto, não era uma tarefa fácil implementar o monoteísmo mesmo para esse povo chamado o povo de Deus. Como vemos que estava enraizada neste povo já uma cultura, ou seja, o aculturamento, quando chegaram naquela região, naquele ambiente, foram influenciados. E agora era preciso fazer uma purificação nesse comportamento do povo, assim como é preciso fazer também nos nossos dias. Por isso que é importante atualizarmos para os nossos dias, para a nossa vida, todo o ensinamento que nós fazemos, ouvimos a respeito da palavra de Deus. Muitas vezes nós dissemos que nós não somos idólatras, não adoramos outro Deus, mas existem muitos outros deuses na vida de muitas pessoas que estão nas igrejas. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, ou que você coloca em lugar de Deus, é idolatria, é outro Deus que você está adorando. Existem vários deuses aí que o povo está adorando. Então, a monolatria não foi só para o povo de Israel. Ainda hoje, pessoas que adoram a Deus como Deus único, reconhecem a existência de outros deuses por aí, e existem os politeístas que estão adorando outros deuses aí também, mesmo sendo membro da igreja, participando da comunidade da igreja. É aquilo que você tem que colocar em primeiro lugar antes de Deus na sua vida. A idolatria é a adoração. Você está venerando outros, entre aspas, deuses minúsculos na sua vida. Oxalá que você que está me ouvindo seja fiel ao Deus único, seja fiel à sua palavra e à prescrição, às orientações que Ele deixou para a vida daqueles que querem morar, aqueles que querem estar com o Senhor para toda a eternidade. Segue a imagem cedida pela CPAD, um exemplo do que seria o bezerro de ouro, que
o povo de Israel adorava um deus egípcio, o chamado touro sagrado de Apis. Conforme já mencionado, o monoteísmo não se firmou historicamente ao longo de toda a história do povo de Israel. Vemos aí uma transição de práticas desde o politeísmo até chegar ao monoteísmo. E vemos em muitos locais a monolatria. Um exemplo que você pode também ler e verificar, que eu deixo no meu arquivo de slides, é 1 Samuel 5, 2 e 3. Você pode ler todo o capítulo. Quando tem ali a figura da arca e o deus Dagon. Então nós vemos ali uma briga, ou seja, um exemplo de uma disputa entre deuses, o deus Javé e o deus Dagon, o deus dos filisteus. Era um deus adorado, e que o povo ali demonstra um poder de Javé sobre o outro deus. Oséias 2 e 7, também dentro do seu gênero literário, demonstra essa prostituição espiritual do povo de Israel ao adorar outros deuses, na figura da esposa de Oséias, aonde busca os seus amantes. Quem são os seus amantes? São os deuses cananeus. Essa aí demonstra essa prática da adoração a outros deuses. É um bom exemplo para você também utilizar e pesquisar. Nós vemos que o monoteísmo foi se estabelecendo, ainda que parcialmente, durante a monarquia. Vemos o exemplo de Davi e a arca, quando ele introduz a arca em Jerusalém, com todo um exército, com rituais de culto a Javé, o Deus dos exércitos, demonstrando aí uma introdução, um incentivo para que o povo adorasse esse único Deus, porque ele sabia da rebeldia do povo. Nós vemos nas reformas que ocorreram em Israel, por exemplo, no Reino Norte com Jeú, Eliseu, e no Reino Sul, em Jerusalém com Joiada, que também introduzindo essa prática do monoteísmo, incentivo à adoração ao único Deus, à existência ao único Deus. Nós vemos nas reformas de Ezequias e Josias também ainda um aprofundamento maior, ou que levou o povo, que incentivou o povo a adorar um único Deus. Só existe esse Deus, levando o povo a adorar esse Deus. São pesquisas para você fazer e entender do que eu estou falando. Expressões explicitamente monoteístas, ou seja, a prática definitiva ao monoteísmo, nós vamos ver só a partir do exílio. É aí que o povo, a partir do que eles entendem como juízo de Deus pela sua rebeldia, pela prática do politeísmo e da monolatria, então eles passam a reconhecer, mesmo que ainda de forma demorada, mas passam a adorar um único Deus, reconhecer como um único Deus existente, universal, que controla toda a história da humanidade e toda a humanidade. Mas vem a partir, vemos Jeremias, texto de Isaías, especialmente com a reforma de Esdras e Neemias no V século, quando ele faz a revisão dos textos bíblicos e faz uma orientação do povo que estava desordenado, o povo que voltou a ser escravo, oprimido de povo estrangeiro, porque não respeitaram a aliança que nós vemos aí prescrita no Antigo Testamento, prescrita nos 10 mandamentos, nos códigos da aliança, na aliança que Deus havia feito com esse povo, ou seja, Deus havia colocado a oportunidade do povo. Se obedecesse, o povo seria abençoado por Deus, mas, de acordo com o seu comportamento, receberam a consequência natural pelos seus atos, da sua rebeldia. E aí nós vemos, então, o povo retorna sendo oprimido, escravo por um povo estranho. Por isso que eu disse no início que a libertação do povo de Israel, uma vida livre, está ligada com a questão da constituição das leis do Antigo Testamento. Imagine o que seria do povo, o que seria do ser humano, se não fosse a misericórdia de Deus. Quando olhamos para esse povo, vemos que povo rebelde, como que pode abandonar a Deus deste jeito, com tanta experiência? Mas nós, mesmo nós que dizemos cristãos, muitas vezes temos esse mesmo comportamento. Por isso, a atenção
que devemos ter para estarmos atentos para a lei de Deus, o mandamento de Deus, a aliança com Deus, para termos uma vida verdadeiramente livre, essa vida que Jesus dá. Uma absoluta exclusividade de um Deus pelo seu povo é própria de Israel. Não se conhece em outros povos semelhante expressão religiosa. Uma citação que deixo aí para vocês. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 29 a 30, já citei no vídeo anterior também, Jesus, quando questionado qual seria o maior dos mandamentos, os principais do mandamento, Jesus, ele utiliza a citação, ou parte da citação do Shema, que é uma confissão, a principal confissão que fundamenta a fé do povo israelita, né? Que existe somente um único Deus, e a Ele adorarás. Então Jesus utiliza aquilo que foi dado para o povo como fundamento para a sua fé e coloca como o principal, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, o Deus único. Existe a ênfase para o Deus único, e é esse Deus único que devemos adorar, amar com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso entendimento, ao único Deus que merece a nossa adoração. A lição cita a questão da Trindade, ou a teologia da Trindade. O termo Trindade não existe na Bíblia. Não existe esse termo escrito na Bíblia, Trindade. Mas está presente o conceito dessa teologia da Trindade. Fica implícito, ou melhor dizendo, explícito, no próprio batismo de Jesus, onde vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na grande comissão, Mateus 28, 19, nós vemos já a orientação para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos a atuação das três pessoas, mas sendo um Deus único, uma única essência. Portanto, a teologia da Trindade, um Deus único preconizado em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é compatível com o monoteísmo. Diferente do que as demais religiões monoteístas afirmam que o cristianismo é politeísta. Por isso é importante entendermos esse conceito, porque entende que estamos adorando a três deuses e não ao Deus único. Como pode adorar Pai, Filho e Espírito Santo? São três deuses. Então, dentro desse conceito de trindade, que não é tão simples assim, é que nós podemos entender o monoteísmo, a atuação de Deus, uma única essência, preconizada em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixo para você no arquivo de slide algumas referências, como Tertuliano, que no terceiro século foi o primeiro a utilizar o termo trindade, trinitas, nas suas obras, e vemos como foi desenvolvido então essa questão da trindade. Então peço que você vá para o arquivo de slide e veja essas citações. Como aplicação prática desse tópico, deixo aí essas reflexões. Tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida é idolatria. Que Deus ou deuses você tem adorado? Quando as coisas não acontecem do jeito e na hora que você quer, você continua fiel a Deus? Seja grato e fiel a Deus. Vale a pena. Então nós vemos na história do povo de Israel que nem sempre foram monoteístas. Mesmo tendo experiência com Deus, adoraram outros deuses. Fica para você pensar se você não tem colocado na sua vida outros deuses no lugar do Deus único e verdadeiro. Fica a sugestão para você refletir junto com os alunos e alunas da escola dominical, se você é professor ou professora, se essa prática não tem sido comum também nos nossos meios, nas nossas igrejas, mesmo que não adoremos imagem de escultura, mas muitas vezes podemos estar colocando outros deuses, entre aspas, Deus minúsculo, como deuses na nossa vida, adorando, prestando culto a elas.
Vamos então às considerações finais desta lição. Israel não foi monoteísta desde o princípio. Conforme foi mencionado aqui, conforme nós vimos, através de algumas citações durante a história do povo de Israel, vimos que nem sempre o povo de Israel foi monoteísta, mas passou do próprio politeísmo, pela monolatria e por fim ao monoteísmo, depois do exílio. Aí que nós vemos em especial após Êxodo e Neemias, que nós vemos essa prática sendo fortalecida e de uma vez por todas definida no povo de Israel. É por isso que muitos dizem que o povo de Israel deixou de ser idólatra somente após o exílio, ou seja, após esse juízo sobre o povo de Israel, é que eles então reconhecem a sua falha, a quebra da aliança com Deus, e eles retornam então à adoração, retornam no sentido de reconhecimento e também adoração ao único Deus como nação, como povo, como religião, surgindo assim o judaísmo. O juízo do exílio fez o povo de Israel reconhecer progressivamente a existência de um único Deus. Então nós vemos que, conforme já mencionado, o exílio como um juízo, como uma consequência natural pelas atitudes, pelo comportamento do povo de Israel, que não restava outra coisa, mesmo com alerta de Deus, o povo manteve esse comportamento e foram então novamente colocados como escravos, oprimidos por um povo estrangeiro. E esse povo agora vai reconhecer, vai se lembrar da aliança feita com Deus e vão então retornar, ou vão se voltar, melhor dizendo, retornar no sentido de converter-se para o Deus único, não somente reconhecendo a sua existência como Deus único, bem como também cultuando e adorando somente a esse Deus, pois sabendo, sendo o único, o verdadeiro, a quem deve ser adorado, a quem deve ser prestado culto. A teologia da Trindade é compatível com o monoteísmo. Nós vimos que a teologia da Trindade, um Deus único, a essência como um Deus único preconizada em três pessoas, é compatível com o monoteísmo, ou seja, é um único Deus, uma única essência, mas que se expressa em três pessoas. Aí que vem a mensagem do Evangelho para a salvação da humanidade. Espero ter ajudado você a estudar, a preparar a sua aula, a estudar um pouco mais sobre a lição e ter contribuído para o seu aprendizado. Peço que você coopere conosco, compartilhando com toda a sua rede social, divulgando na sua igreja este vídeo e também o arquivo de slide, para que nós possamos, através de você, ajudar outras pessoas também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo.